Olá, amigos. Vamos juntos para a nossa reflexão de hoje. Eu trouxe para nós do livro Religião dos Espíritos, ditado por Emmanuel para o Chico Xavier, capítulo intitulado Jesus e Humildade. Estudando a humildade, vejamos como se comportava Jesus no exercício da sublime virtude. De certo, no tempo em que ao mundo deveria surgir a mensagem da Boa Nova, poderia permanecer na glória celeste e fazer-se representar entre os homens pela pessoa de mensageiros angélicos, mas preferiu descer ele mesmo ao chão da terra e experimentar-lhes as vicissitudes. Com certeza, contava com poder bastante para anular a sentença de Herodes, que mandava decepar a cabeça dos recém-nascidos de sua condição, com o fim de impedir-lhe a presença. Entretanto, afastou-se prudentemente para longínquo rincão, até que a descabida exigência fosse necessariamente proscrita. Dispunha de vastos recursos para se impor em Jerusalém, ao pé dos doutores que lhe negavam autoridade no ensino das novas revelações. Contudo, retirou-se, sem mágoa, em demanda de remota província, a valer-se dos homens rudes que lhe acolhiam a palavra consoladora. Possuía suficiente virtude para humilhar a filha de Magdala, dominada pela força das sombras. No entanto, silenciou a própria grandeza moral para chamá-la docemente ao reajuste da vida. Atento à própria dignidade, era justo mandasse os discípulos ao encontro dos sofredores para consolá-los na angústia e sarar-lhes a ulceração. Todavia, não renunciou ao privilégio de seguir ele mesmo em cada canto da estrada, a fim de ofertar-lhes alívio e esperança, fortaleza e renovação. Certo, detinha elementos para desfazer-se de Judas, o aprendiz insensato. Porém, apesar de tudo, conservou-o até o último dia da luta entre aqueles que mais amava. Com uma simples palavra, poderia confundir os juízes que o rebaixaram perante Barrabás, autor de crimes confessos. Contudo, abraçou a cruz da morte, rogando perdão para os próprios carrascos. Por fim, poderia condenar Saulo de Tarso, o implacável perseguidor, a penas soezes, pela intransigência perversa com que aniquilava a plantação do evangelho nascente. Mas buscou-o em pessoa às portas de Damasco, visitando-lhe o coração, por sabê-lo enganado na direção em que se movia. Com Jesus, percebemos que a humildade nem sempre surge da pobreza ou da enfermidade, que tanta vez somente significam lições regeneradoras, e sim que o talento celeste é a atitude da alma, que esquece a própria luz para levantar os que se arrastam nas trevas e que procura sacrificar a si própria nos carreiros empedrados do mundo para que os outros aprendam, sem constrangimento ou barulho, a encontrar o caminho para as bênçãos do céu. É isso, né? A gente tem que toda vez pensar não só naquilo que Jesus falou, mas também no exemplo que deixou de humildade, de perseverança, de bondade,
de persistência, de perdão, não é? Ele, que é o governador espiritual do planeta, se fez simples, humilde, viveu no meio de pessoas simples e com apenas aquele 3 anos e 12 discípulos, ele modificou o mundo, dividiu a história do mundo em antes e depois dele. Então, realmente é para a gente procurar aprender, que é assim que a gente consegue melhorar e conseguir todas as virtudes necessárias para caminhar rumo à felicidade total de um espírito puro, não é? Então vamos lá. É isso que eu queria trazer para nós hoje. E que pensemos nisso nessa semana em que se relembra a paixão e morte de Jesus, depois a sua ressurreição, né? A volta nos mostrando que o que morre é o corpo, o espírito continua vivo, não é? Então, vamos pensar nisso e procurar oferecer a Ele o melhor de nós em todas as atividades do nosso dia a dia, em toda a nossa vida. Vale a pena, né? Apesar dos tropeços, das dificuldades, das quedas, mas vamos lá, sem perder a fé e sem perder a esperança de um dia poder estar mais perto dele. Um beijo no coração de todos. Fiquemos em paz. Boa noite.